Lá na página 232, a gente já tem uma atividade que já foi resolvida, certo? Sobre os grupos políticos que tiveram maior destaque no período de regência do Brasil. Antes de mais nada, só uma pergunta. Vocês viram o roteiro da prova? Das provas, aliás? Não? Bom, lá eu coloquei desse jeito, olha. As regências brasileiras, que é o assunto que a gente está vendo. Só que as regências brasileiras começam lá na página 228. Então, eu me concentrei nas páginas 241 até 247. Por quê? Porque é nessas páginas que estão as atividades. E, inclusive, a gente corrigiu algumas e vamos terminar a correção de outras hoje, tá bem? É nessas atividades que se concentra o conteúdo da prova, tá certo? Então, muita atenção com essas atividades, tá certo? Muita atenção aqui na correção também, certo? É, agora eu perguntei assim, mas eu não sei se já está disponível, tá? Se estiver disponível, veja depois que terminar a aula, tá certo? Então vamos lá. Passando da 228, que é onde se inicia o capítulo, certo? A gente tem a organização dos partidos políticos brasileiros, temos a regência trina provisória e, antes de mais nada, só lembrando o que foi o período regencial. Certo? Foi aquele período em que Dom Pedro I abdicou do trono e seu filho, Dom Pedro II, era o próximo na linha sucessória. Porém, por uma questão de idade, ele não poderia assumir o trono, certo? Ele era muito novo para ser imperador. Então, a Constituição vigente, né, a Constituição da época, permitia que um novo modelo de governo fosse adotado enquanto o imperador atingisse a maioridade para ser imperador, é claro. No caso, o futuro imperador. Então, a gente tem a regência trina provisória de abril de 31, perdão, 7 de abril de 1831 a 17 de julho de 1831. Bem rapidinho, né? A regência trina permanente, que foi de 1831 até 1835, e nós temos também a regência una. Eu estou passando aqui as páginas, se você quiser deixar na 241, tá ótimo, tá? E prestando atenção na explicação, eu estou avançando bem rápido, tá certo? Cadê? A regência una seguiu em obediência ao ato adicional de 1834, o ex-ministro da Justiça e senador Padre Diogo Feijó foi eleito regente por votação popular. Ou seja, a regência que era dividida para três, agora era só para uma pessoa, o regente uno, Padre Diogo Feijó. A regente enfrentou bastante oposição parlamentar, enfrentou também duas revoltas que nós conhecemos e estudamos, que foi a cabanagem e a farroupilha. Enfrentou também oposição da igreja por ter apoiado a abolição do celibato clerical e uma grave piora no seu quadro de saúde, e o colocou numa cadeira de rodas. Então, a gente ainda tentou obter a maioria no parlamento, criando o Partido Progressista, mas seus opositores criaram, olha só que engraçado, criaram o Partido Regressista, progressão e regressão. O Partido Progressista foi o que deu origem ao PL, o Partido Liberal.
e o segundo ao Partido Conservador. E sem meses de permanecer no governo, Feijó renunciou em 1837, já que a regência trina permanente foi de 1831 até 1835, e a regência una foi de 1835 até 1837. Tá bem? Ele renunciou em favor de Pedro de Araújo Lima, a quem convidara para a pasta do Império, agora substituto do regente. Durante o governo de Diogo Feijó, as disputas políticas aumentaram, existiam os políticos que defendiam o ato adicional de 1834, chamados de progressistas, e os que eram contrários ao ato, que eram chamados de regressistas, que defendiam a instituição da monarquia imperial no Brasil. Basicamente, clamavam pela volta de Dom Pedro I ao poder, já que ele havia renunciado. Todo mundo prestando atenção, né? O mais importante daqui, pessoal, são as atividades, tá certo? Eu estou comentando aqui com vocês para a gente ir entrando no clima do conteúdo, tá certo? Mas o mais importante aqui é a correção das atividades, tá bem? Na sequência, nós temos as revoltas regenciais. Essa parte se localiza na 234, tá certo? Onde a gente tem a cabanagem, nós temos também a revolta dos malês, certo? E a Revolução Farroupilha. A cabanagem, né, é uma revolta com características populares, porém também contava com a participação de setores da sociedade. Foi uma revolta intensa e bastante violenta. A revolta dos malês, assim como a revolta da cabanagem, a dos malês ocorreu em 1835, ou seja, são revoltas regenciais, no período de regência do Brasil, e também com características populares. Mais precisamente, características étnicas, visto que a maioria dos participantes e os principais líderes eram escravos ou ex-escravos. Agora eu sei que vocês sabem responder essa pergunta aqui. Qual é a diferença entre raça e etnia? Expliquei isso na aula passada. Não precisa ficar nervosos, mas peraí. Não precisam ficar nervosos. Tem homens também. Diferença entre raça e etnia. Não vai cair na prova essa pergunta. Claro que não, um meio de sem nexo. Cadê os meus alunos falantes? Tem gente que entrou e já saiu. Isso tem a ver com questões físicas, questões biológicas. Raça tem a ver com questões biológicas. Já a etnia tem a ver com questões culturais, muito bem. A raça diz respeito à cor do cabelo, cor da pele, tipo de cabelo, cor dos olhos, algumas feições, alguns formatos, algumas linhas faciais, tem a ver com biotipo, tem a ver com somatotipo, e por aí vai. A etnia tem a ver com questões culturais, como o culto, como a religião, no caso, né? Como os costumes, a roupa, música e etc. Continuando. Falamos da Revolução dos Malês e a Revolução Farroupilha, que é uma das revoltas mais famosas, né, vamos dizer assim, mais conhecidas do Brasil, e foi aqui que durou mais tempo, 10 anos, como nós podemos notar, de 1835 até 1845. É uma das mais conhecidas, que ficou registrada na história do Brasil,
como a revolta que mais durou tempo, né? Que durou mais tempo, no caso. Durante esse período, foi-se registrados vários conflitos que aconteceram entre as tropas farroupilhas e as tropas do governo regencial. Os farrapos tiveram a liderança de Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi, que no caso era a esposa do Giuseppe. Só um momentinho aqui. Pronto. Esse conflito começou com uma disputa econômica que envolvia diretamente a elite agrária e pecuária da província do Rio Grande do Sul. Os pecuaristas, eles reagiram à medida econômica do governo regencial de baixar os impostos para a circulação de mercadoria da Argentina. Como os argentinos comercializavam os mesmos produtos pecuários dos gaúchos e seus produtos estavam mais baratos devido à redução de impostos, os pecuaristas do Sul passaram por uma grave crise financeira. Claro, se o produto dos argentinos pode entrar aqui no Brasil e ele é mais barato do que o produto dos gaúchos e tem mais qualidade, é claro que a população ia comprar os produtos pecuários dos argentinos, né? E o governo regencial, ele acusava os pecuaristas do Sul de cobrarem preços abusivos, mas o motivo central era a negação de pagar os altos impostos cobrados pelo governo. E como uma reação contra o governo regencial, os pecuaristas organizaram um exército formado pelos chamados farrapos, trabalhadores rurais e urbanos. Inicialmente lutavam pela autonomia da província, mas não pela separação e fundação de uma nação, visto que não tinham estrutura suficientemente consolidada, né, para tanto. E a gente se segue até fortalecimento dos regressistas e o golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? Quando o Diogo Feijó renunciou, ele passou o poder para Araújo Lima, basicamente. A chegada ao poder de Araújo, do regressista Araújo Lima, que tinha concepções amplamente conservadoras, foi fruto da renúncia do então regente uno Diogo Feijó, mas principalmente do fortalecimento dos regressistas, e não aceitavam as revoltas regenciais, afirmando que foram causadas devido ao ato adicional de 1834, que enfraqueceu a força do Senado e da Câmara, e ao Código de Processo Criminal. Dessa forma, pela união de todos os regressistas, o regente Araújo Lima foi eleito com maioria dos votos. Tinha a obrigação partidária de preparar o Brasil para um possível retorno ao modelo imperial. Dessa vez seria com Dom Pedro II, é claro. Com a centralização política em curso no Brasil, o poder político centralizado no regente uno, as revoltas regenciais foram derrotadas. Apenas a revolta farroupilha continuou. Dois partidos políticos, como a gente viu, ganharam força, foram se consolidando, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Ambos tinham as mesmas características, pois ambos pertenciam à mesma elite agrária. E as divergências, porém, ficavam por conta dos rumos políticos, pois os liberais defendiam a república, enquanto os conservadores queriam o império. Mas seria uma república, né? Os liberais queriam uma república que favorecesse uma certa elite agrária. E os conservadores queriam um império que também favorecesse essa mesma elite agrária, tá certo? Então, assim, todas essas duas lutas tinham as mesmas características. A diferença seria o modelo de governo.
os liberais, curiosamente, né, passaram a defender o antigo regime imperial. E os partidários da República viam na possibilidade de antecipar a maioridade de Dom Pedro II a forma de derrubar o governo regencial, que foi enfraquecendo, né? E assim também, aliás, perdoe, enfraquecendo o Partido Conservador. E como eu falei para vocês, que estamos tratando aqui também do golpe da maioridade, em 23 de julho de 1840, sob a liderança do liberal Antônio Carlos de Andrada e Silva, foi instaurado o golpe da maioridade, colocando Dom Pedro II, de apenas 14 anos, como imperador do Brasil. Já pensou você aí, com 14 anos, tendo poder absoluto no território brasileiro? Incrível, né? Bom, vamos lá. Eu não sei se vocês anotam o sonho, eu não sei se vocês anotam essas informações, mas todos vocês corrigiram a página 241, né? Ou tem alguém que não corrigiu? Bom, eu entendo que todo mundo corrigiu. Assim como a 242. Nesse caso, então, a gente pula para 244. Primeira questão da página 244. Vamos lá. Entre 1835 e 1840, ocorreu no Pará uma revolta chamada de Abanagem. Com relação a essa rebelião, é correto afirmar que é que vocês responderam, pessoal, dessa atividade? 244. Tudo bem, Edson. Primeira questão, página 244. Quero a resposta. Nada pessoal. Primeira questão, letra E. Os cabanos propunham a manutenção da estrutura social vigente, apesar de as tropas serem compostas de negros, mestiços e indígenas. Segunda questão. O período regencial foi marcado pela aprovação do ato adicional, que é que o ato adicional fez no Brasil. Isso, muito bem. Transformou a regência trina em regência una. Muito bom. Próximo. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como uma época conturbada politicamente, embora sem lutas separatistas que comprometessem a unidade do país.
Tinham lutas ou não tinham lutas? Tinham lutas, né? A gente viu que teve revolta farroupilha, cabanagem, revolta dos malês, então tinham lutas sim. Um período em que as reivindicações populares, como o voto direto, aliás, como o direito do voto, a abolição da escravidão e descentralização política foram amplamente atendidas, tipo, as reivindicações do povo foram atendidas assim imediatamente, na hora, amplamente, né? Todas. Não, né? Claro que não. Uma transição para o regime republicano que se instalou no país a partir de 1840, depois do período regencial, instalou-se uma república no Brasil, ou um império novamente, com Dom Pedro II, com 14 anos, imperador do Brasil. Então, essa daqui também está errada, né? Letra D. É uma fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias, geradas pelas contradições da elite, da classe média e das camadas populares. Terceira questão, letra B, olha só. A questão. O período regencial brasileiro, de 1831 a 1840, foi marcado por revoltas em quase todas as províncias do Império, em meio às lutas políticas entre os membros da classe dominante. Uma das tentativas de superação desses conflitos foi a aprovação pelo Parlamento do Ato Adicional de 1834, que se caracterizava por: para que o ato institucional? Aliás, ato adicional. Só lembrando, a gente está na quarta questão, tá? Andou perto, Yasmin, andou perto. Dá para se confundir, dá para se confundir. Se você reparar, olha, a pergunta quer saber as características, não as consequências diretas, tá certo? Eu sempre quero falar ato institucional. O ato adicional de 1834, ele se caracterizava, certo? Indiretamente, a gente pode falar sim, mas preste atenção aqui, ó, Yasmin. Na A, ele diz que substituíram a regência una pela trina, só que foi do contrário, olha. Substituíram a regência trina pela regência una, tá certo? Se os termos estivessem do contrário, a questão estaria correta, tá bem? O que é que foi substituído? Foi a regência trina pela regência una, e não a una pela trina, tá bem? Agora sim, quais eram as características diretas depois dessa consequência aqui? Tá certo? Com o regente uno, o poder legislativo e o judiciário estariam fortalecidos, certo? Devido à centralização de poder. Então, o ato adicional de 1834 se caracterizava por fortalecer o legislativo e o judiciário. Letra B, tá certo? Essa A aqui é uma pegadinha, ó. Substituir a regência una pela trina. É uma pegadinha, tá certo? Porque os termos estão do contrário. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? A regência una ou a regência trina? Tá entendendo? Só uma questãozinha de se ligar aqui, ter mais atenção. Continuando, essa outra aqui tá facinho. Tá sem pegadinha, quinta questão. Ao estabelecer critérios para o exercício da cidadania, a Constituição Brasileira de 1824 criou limites à participação de diversos grupos sociais na organização política do Estado.
Assinale a opção que identifica corretamente revoltas e conflitos ocorridos no Brasil envolvendo demandas desses grupos excluídos do exercício da cidadania. Ou seja, quais dessas revoltas aqui envolveram grupos excluídos do exercício da cidadania? Foram revoltas que a gente viu agora, eu falei para vocês, tipo Revolução Farroupilha, aí eu falei de outras revoltas do período regencial. Quais são as revoltas que estão aqui, que são do período regencial? Quase, quase. Nossa, eu perdi aqui. Olha, a balaiada não foi uma revolta regencial, tá certo? Foram as revoltas dos malês e a cabanagem, tá bem? Letra D, certo? Muita atenção, letra D. Revolta dos malês e a cabanagem, tá bem? No caso aqui, a quinta questão é a letra D. D. Pronto, vamos avançar. No caso, vamos avançar bastante, né? Sexta questão. A Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, é inscrita no quadro nacional de revoltas provinciais, apresenta um conjunto complexo de condicionamentos específicos. Do ponto de vista econômico, é correto afirmar que um desses condicionamentos é a letra E, tá bem? Para a gente não perder muito tempo. A importação do charque platino sem proteção para a produção similar gaúcha no mercado brasileiro. A entrada de carnes argentinas no comércio nacional sem a proteção interna para o mercado gaúcho. Sexta questão, letra E. Sétima questão. Leia o texto a seguir, analise e faça o que se pede. Por mais estranho que pareça, a Agência Nacional de Telecomunicações está impondo o Global Standard Mobile como única tecnologia de segunda geração a ser adotada no país e bloqueando o uso de Code Division Multiplex Access em serviços de terceira geração. Como consequência, a agência cria a mais anacrônica reserva de mercado na área de telecomunicações. O texto em questão, com base em uma situação específica no mercado de telefonia celular no país, faz uma crítica aos procedimentos da Anatel e, para tanto, traz de volta a chamada política de reserva de mercado, criada no início da década de 70, com o intuito de proteger a indústria informática nacional. Tal política causou, naquele momento histórico, atritos com os Estados Unidos, que, em retaliação, taxou produtos brasileiros naquele país. Historicamente, práticas de reserva de mercado têm contribuído para a gestação de guerras. No caso específico da nossa história, qual das guerras abaixo teria sido causada por tentativas de reserva de mercado?
Dessas 5 aqui, só tem uma que a gente estudou aqui nesse capítulo. A gente viu Guerra dos Mascates, nós vimos Guerra de Canudos, vimos Revolta da Vacina, vimos a Guerra do Contra-Estado, vimos a Revolta Farroupilha. Qual foi a que a gente viu aqui? Essa aqui é uma questão letra E. Revolta Farroupilha. Revolução Farroupilha, aliás. Dessas questões, dessas guerras aqui, foi a única que a gente viu. Oitava questão. O período regencial foi um dos mais agitados na história política do país e também um dos mais importantes. Naqueles anos, esteve em jogo a unidade territorial do Brasil e o centro do debate político foi dominado pelos temas de centralização ou descentralização do poder, o grau de autonomia das províncias e da organização das forças armadas. Sobre as várias revoltas nas províncias durante o período da regência, podemos afirmar corretamente que podem ser vistas como respostas à política centralizadora do Império, que restringia a autonomia financeira e administrativa das províncias. Oitava questão, letra C. Nona questão. Como elemento comum aos vários movimentos insurrecionais que marcaram o período regencial, destaca-se o confronto com o poder centralizado. Nona questão, letra D. Décima questão. A gente vai até a 12, né? Décima questão. Sobre a Revolução Farroupilha, ocorrida no Rio Grande do Sul, entre 1835 e 1845, é correto afirmar que aqui a gente entra na ironia da coisa. O nome é Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha, né? E olha só, a própria questão, a própria resposta, aliás, já é carregada de ironia, se você reparar. Foi, apesar do nome, uma luta da classe dominante local. Ou seja, os pecuaristas gaúchos, contra o centralismo político e administrativo do Império Brasileiro. Décima questão, letra B. Décima primeira questão. Sobre o período regencial, analise a afirmativa, aliás, assinale a afirmativa correta. Houve uma divisão entre as elites políticas dominantes, fato que favoreceu a explosão das revoltas regenciais. Letra C, na 11ª questão. E, por fim, a 12, as informações contidas acima e os conhecimentos sobre o tema permitem identificar a Revolta dos Malês como um movimento de caráter urbano, durante o qual prevaleceram os dogmas cristãos, aliás, dogmas religiosos, dogmas do Corão. A letra C, na 12. Tem mais para o momento. Se alguém tiver perdido alguma resposta, olha só. Aqui, ó. Já tem como errar. Se vocês quiserem copiar só isso aqui, tá ok. Se quiser só marcar no livro já agora, se quiser copiar e mandar depois para você ter registrado, tá ok também. Certo? Atividade corrigida, muita atenção nessas 12 questões, tá certo? Muita atenção mesmo. Estudem essas questões, estudem essas respostas, e a gente se vê na terceira aula com geografia, tá bem? Na terceira aula eu faço frequência também, porque agora não deu tempo. Até mais, pessoal.